Participe do ApoloCast. Mande sua sugestão de tema. Quem sabe ele não saia na próxima edição? Você está ouvindo ApoloCast, defendendo a sã doutrina de Cristo. O sincretismo religioso e o poder que isso implica. Tudo começa com a relativização das verdades, principalmente bíblicas, e depois as relacionadas com o dia a dia na sociedade. O maior objetivo, no entanto, é relativizar as verdades imutáveis das Escrituras, ou seja, mudar as leis, os estatutos e as instruções do Criador e reinterpretá-las a seu bel prazer, ou até mesmo aboli-los deste conjunto santo, criando novas leis para impedir que os cristãos verdadeiros propaguem esses ensinamentos. E proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versos 25. O relativismo religioso basicamente significa: não importa em que se acreditar ou no que se acredita, o importante é acreditar em alguma coisa. O que quer dizer que não importa se a pessoa acredita que ela é uma árvore, ou que ela é um cachorro, ou um semideus, ou que ela possa fazer o que ela bem entender. Aliás, se você pode até cometer qualquer ato, até mesmo se opor às leis do Criador, desde que tenha consciência de que um dia terá que prestar contas pessoalmente com ele. Esse é o livre-arbítrio humano. No entanto, o que os propagadores do pensamento relativista querem é influenciar a mente das pessoas, né, mudando a verdade, obrigando as pessoas a aceitarem os seus próprios pensamentos, né? As pessoas não têm mais liberdade para não pensar igual. Você tem que pensar igual. Você não só tem que aceitar e respeitá-los, mas você tem que concordar com o que eles pensam, com o que eles fazem, né? Isso significa relativização da verdade, das realidades, né? O sincretismo religioso ele funciona da mesma forma, com relação à união das multirreligiões e das multicrenças. A mistura de diferentes tradições pagãs com uma espécie de evangelho relativista, onde tudo é permissível. Então fica muito bem explicado o porquê diversos líderes evangélicos se submetem a beijar e apertar as mãos de outros líderes de credos totalmente análogos. No fundo, para as lideranças religiosas que aceitam fazer parte desses movimentos interreligiosos da ONU e da Unesco, digo, apenas esses que aceitam se submeter a os pensamentos humanos da ONU e da Unesco. Eles expressam exatamente o que sempre creram em oculto, que para eles todo credo são iguais ou tiveram origens na tal primeira religião mundial, aquela que surgiu com a desobediência através de Satanás e depois chegando até o homem. Isso explica o porquê esses fóruns religiosos, como por exemplo o Fórum de Organização Global baseada na fé sobre a cooperação multirreligiosa para a ajuda humanitária e o desenvolvimento e a paz, e quando eles dizem para a paz, entenda que isso está sendo dito nas entrelinhas, né? Ou seja, nas entrelinhas o que eles querem dizer na verdade é para a aceitação conivente de tudo que se opõe às leis do Criador, sem que a pessoa lute, né, ou reaja, ela aceite. Por exemplo, então esse fórum, ligado a esse fórum de cooperação multirreligiosa está o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, um órgão pertencente à ONU, e também ao Fórum Mundial Interfé de Organizações Globais. Portanto, eles correspondem às normas e pensamentos que a própria ONU dita, o que é definitivamente perigoso para os cristãos sinceros. Ouço muitas pessoas falarem que é imprescindível que as igrejas elejam políticos evangélicos para defender o que dizem ser a Igreja de Cristo. No entanto, quem manda até mesmo nos políticos eleitos, e aí eu digo eleitos entre aspas, pelos muitos evangélicos, é a própria ONU. E outras entidades que estão até mesmo acima da ONU e que nós nem sabemos quem são os seus líderes e que nós também não elegemos estes. Existe uma grande discussão com relação à união entre política e religião.
definitivamente ambas se misturam desde o princípio, né, do homem nesta terra, ou seja, desde a criação da primeira megacidade, Babel. No entanto, nenhum daqueles que afirmam tal fato poderá provar nas Escrituras que o Evangelho, pregado por Cristo, através dos atos da sua morte vicária na cruz e da sua ressurreição, foi ou é por representações políticas e sociais referentes a esse mundo secular. Como eu disse anteriormente, o cristão pode até exercer os seus direitos constitucional de voto, sem que para isso ele misture política e o Evangelho de Cristo. Lembrando que o que diz as Escrituras bíblicas com relação ao surgimento do iníquo, do filho da perdição, é que ele, o anticristo, ele virá e ele fará essas obras malignas de uma forma ou de outra. Portanto, ninguém poderá impedir que isso ocorra. Portanto, isso não é questão de impedir que um evangelho exerça o direito de votar ou de ser um político. O problema é que então, qual seria o papel do cristão bíblico diante deste iminente fato? Ora, simplesmente pregar o evangelho de Cristo exatamente como ele é, pregar o arrependimento dos pecados, a volta de Cristo e a redenção daqueles que se encontram em corpos corruptos, né, que assumem que são pecadores e que precisam ser restaurados. Ou seja, é pregar para todos aqueles que querem ouvir que Cristo é o único que pode salvar e trazer redenção às pessoas. Aqueles que não querem ouvir, eles têm o direito de não querer. O principal poder do sincretismo religioso, ele consiste no controle das consciências das pessoas, não importando no que elas acreditam. O mais importante para aqueles que controlam o pensamento comum desta nova religião é um só, que é tirar a centralidade da adoração única ao único Criador dos céus e da terra e do seu Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, e focar a centralidade da adoração na criatura, no homem, na natureza, nos animais e etc. Então, resumindo, basicamente, é focar a adoração não em um único Deus e o verdadeiro Deus, mas num panteão de outros deuses, como isso já ocorreu no passado. De acordo com Sanahuja, a organização Religiões para a Paz recebe financiamento de outras organizações tidas como cristãs. Por exemplo, a Catholic Relief Services, a Latin American and Caribbean Regional Office, a Menkenau Fathers and Brothers, a UN Millennium Campaign, USAID, a Unesco, a Unicef, o FINUAPE, a Unifem e a PNUD. Em novembro de 2009 aconteceu um encontro lá no Castelo de Windsor, organizado pela Aliança das Religiões e Conservação, a ARC. E nesta reunião, o principal objetivo era assinar o primeiro grande compromisso internacional pela conservação do meio ambiente. Na ocasião, diversas religiões, incluindo obviamente as religiões católicas e evangélicas, assinaram o tal tratado. O objetivo foi, abre aspas, mudar o comportamento e as atitudes dos fiéis a fim de proteger a natureza para gerações futuras, fecha aspas. Esta é a chave para o sincretismo universal, a bandeira verde da sustentabilidade. Esta reunião serviu como base para as discussões dos assuntos presentes na 15ª Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas, realizada pela ONU de 7 a 18 de dezembro de 2009, em Copenhague. Então, temos aqui um trecho do que foi discutido. Entre os cristãos não católicos estão as igrejas da Inglaterra, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Ortodoxa Autocéfala de Polônia, a Igreja de Noruega, os Quakers do Reino Unido, as várias denominações cristãs da Ásia, da África, as instituições católicas que também estão envolvidas, por exemplo, a Australian Catholic Bishops, a Conferência Episcopal Católica Australiana, a Catholic Bishops da Inglaterra e do estado de Gales, Franciscan Family, Família Francisca, a Sociedade de Jesus, a ROAR, Religious Organization Along the River USA, a Palestine Catholic American on London, dentre outras.
Sanarruja 2012, páginas 79 a 80. Observação. Não se engane. Diversas instituições religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, também no Brasil, estão envolvidas com tais alianças ecumênicas mundiais, sob uma fachada de ecologia e sustentabilidade, mas que por detrás o objetivo é outro. É a venda das consciências espirituais dos seus fiéis. De acordo com a Agenda 2030 da ONU, só subsistirão institucionalmente as instituições religiosas que se adequarem a estas normas. Por isso, é a importância de estarem estreitamente unidas com a política. O pensamento único panteísta. Abre aspas. Nossa, ainda bem que eu... Abre aspas. O Parlamento Catalão das Religiões, que depende do Parlamento das Religiões do Mundo, disse em 2007: nós proclamamos que a proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Outro mundo será possível se nós, seres humanos, formos capazes de expressar plenamente a Deus a última realidade, o todo do qual fazemos parte, movido pela fé e a esperança e o amor que brotam da espiritualidade e da experiência religiosa particular. Queremos aprofundar o diálogo interreligioso, intercultural e interinstitucional, sincero e responsável sobre o destino da Terra e da humanidade. Sanarruja, 2012, página 81 a 82. Nessa situação fica bem claro que o pensamento das religiões unidas com relação à redenção da humanidade e da Terra provém de mãos de homens e não das mãos de Deus, o que está completamente em desacordo com as Escrituras que afirmam: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, sangue do sacrifício de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versos 9. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versos do 1 ao 5. Aliás, o livro de Apocalipse, do primeiro ao último capítulo, nos mostra como será a redenção desta terra e por quem tem o poder de fazê-la. Basta ler e verá que não vem de esforços diplomáticos ou das mãos de pecadores imperfeitos, como cada um de nós humanos. Este, entre aspas, novo mundo redentivo, pela sustentabilidade ecológica e tecnológica, definitivamente não provém de Deus, pois as Escrituras afirmam veementemente que o homem não pode ser salvo por si próprio, muito menos salvar a terceiros, ou restaurar o mundo, pois se o mundo está em desequilíbrio e corrupção, é devido ao pecado do homem e ao afastamento dele em obedecer às leis do Criador. Este discurso humano faz parte do documento da Carta da Terra e tem como objetivo promover uma mudança na mente e no coração de cada pessoa, mas em nenhum momento ele aborda a necessidade do arrependimento dos pecados humanos e muito menos a necessidade do homem se voltar para a obediência e as leis e os estatutos do Criador. Sem isso, mundo nenhum poderá ser restaurado. Não adianta insistir. É como afirma Sanarruja: tudo isso serve apenas como um serviço de reengenharia social anticristã, com o único objetivo de impor novos direitos humanos, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a prática do homossexualismo, a perspectiva de gênero e o ideologismo ecologista. Tudo isso faz parte do pacote do panteísmo,
como já foi abordado em episódios anteriores. Concluindo, mais uma vez eu digo, se você se considera um verdadeiro cristão, que está pautado nos ensinamentos e na doutrina da Bíblia, deve se posicionar com relação aos perigos desta união ecumênica e religiosa e política. Não há mais tempo de fugirmos dessa discussão, pois os dias que se seguem serão dias trabalhosos. Como podemos estar distraídos com a busca do sucesso físico e material neste mundo, sabendo-se que tudo isso será usado pelo inimigo de nossas almas em tempo oportuno? Como podemos ser cristãos verdadeiros e estarmos preocupados com o status materialista e digital, sabendo-se que esse conglomerado de tecnologias serão usados contra nós, e que já estão sendo usados, na verdade, como medida de controle e de fiscalização, para detectar quem são aqueles que se sujeitam a este novo mundo ou os que não se sujeitam a ele, e relativizar o pensamento, a verdade, então eu pergunto para você, se você é um daqueles que não se dobrou para a estátua de Nabucodonosor, é seu papel, também é sua obrigação tomar uma decisão, tomar uma posição contra essa nova vida, esse novo mundo que eles querem instaurar, que na verdade será por pouco tempo, mas também será o pior governo existente na face dessa terra, porque eles não estão colocando o Criador como o principal. Fiquem todos com Deus, vivam e espalhem as boas novas de Cristo. Até a próxima.